A união e a irmandade entre nações não significam a perda de identidade, mas o reconhecimento de que em nossa diversidade reside nossa maior força. Essas são as palavras de Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU. Visto Livre de hoje te leva para conhecer sobre a irmandade entre a Armênia e o Brasil e quando essa história começou. A Armênia é transcontinental. E para as Nações Unidas, o país está localizado na Ásia Ocidental. E Yerevan, a capital do país, é considerada uma das mais antigas do mundo. Por isso, seus primeiros imigrantes no Brasil chegaram ainda em 1888. Segundo a historiadora Sônia Maria de Freitas, a comunidade armênia, aqui no Brasil, é estimada em 100 mil pessoas, com maior presença em São Paulo, nos bairros de Osasco e na Luz. A repórter Melissa Monteiro passeou por alguns desses lugares para ajudar a contar mais sobre a história dessa nação. A Armênia, um dos lugares mais antigos com registro de presença humana, é um país rico em história, localizado na região do Cáucaso, entre a Europa e a Ásia. Ao longo dos séculos, esse pequeno país, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, já fez parte de grandes impérios, como persa, romano, bizantino, árabe, otomano e, mais recentemente, da União Soviética. Mas o que conectou a Armênia ao Brasil foi um trágico evento, o genocídio armênio. Esse lamentável momento ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando o povo armênio foi brutalmente perseguido pelo Império Otomano. Milhões de armênios foram forçados a sair de suas casas com a promessa de reassentamento em lugares seguros, mas na verdade enfrentaram marchas da morte, fome, sede e violência. É estimado que mais de 1,5 milhão de pessoas perderam suas vidas entre 1915 e 1923. Fugindo dessa perseguição, muitas famílias armênias buscaram um novo começo em outro país. Um deles, o Brasil. Os primeiros registros de armênios no Brasil datam do final do século XIX. Com o aumento da imigração na segunda década do século XX, a comunidade armênia começou a se organizar pelo estado de São Paulo, com grande apoio da Igreja Apostólica. Um papel fundamental também foi desempenhado pelo empresário sírio Rizkallah Jorge Tahan, que além de ajudar financeiramente a comunidade, cedeu uma de suas propriedades, a Casa da Boia, para abrigar os recém-chegados. Localizado no centro histórico de São Paulo, a Casa da Boia não só serviu como moradia temporária, mas também como um ponto de encontro cultural e religioso. O apoio religioso foi essencial para o início da imigração do povo armênio para o Brasil. A Igreja Apostólica Armênia ajudou na inclusão social e econômica dos imigrantes. A igreja ajudava os recém-chegados a conseguir trabalho, enquanto os colégios ligados a ela ensinavam os filhos dos imigrantes o idioma armênio e a história do país. Ainda hoje, a Igreja Apostólica Armênia de São João Batista, localizada em Presidente Altino, na cidade de Osasco, possui o papel de reunir a comunidade e preservar a cultura armênia. A ascensão financeira da comunidade armênia se deu pela fabricação e comercialização de calçados na região metropolitana de São Paulo. Segundo Sebastião Borbulhan, ex-presidente do Sindicato de Indústria de Calçados no estado de São Paulo, era estimado que mais de 60% da produção de calçados estivesse nas mãos dos armênios no final da década de 60. A presença armênia no Brasil ela é muito importante, embora em número não seja uma comunidade tão expressiva, que estão basicamente em todos os setores da sociedade, é muito conhecido pelo comércio de sapato, e também temos de alimentação. Existe uma culinária muito característica armênia, que é muito semelhante à árabe, né? Isso pode-se considerar também um dado cultural muito relevante dos armênios aqui em São Paulo. A Armênia é um país muito marcado pela sua religiosidade, se assemelha muito com o Brasil. E a Igreja Armênia, que de uma arquitetura belíssima, externa e interna, né, que fica na Avenida Tiradentes. Ela é um reflexo, enfim, dessa importância máxima que a religião cristã, no caso, exerce sobre o povo armênio, que tem muita similaridade com o povo brasileiro, né? O impacto da comunidade armênia foi tão marcante na história paulistana que, em 1985, a estação que se chamava Ponte Pequena passou a se chamar Estação Armênia. Essa mudança foi uma forma de reconhecer a grande quantidade de imigrantes na região central de São Paulo, e uma forma de homenagear o legado dessa nação. A irmandade entre a Armênia e o Brasil é um reflexo de uma história compartilhada de luta, resiliência e colaboração. Mais do que uma homenagem, a estação é um lembrete diário da diversidade que faz do Brasil um país marcado pelo trabalho árduo de pessoas de todo o mundo. É fascinante ver como a comunidade armênia no Brasil conseguiu preservar sua identidade e tradições ao longo dos anos, né?
E para contar mais sobre a origem dessa irmandade, a gente recebe a historiadora e escritora Sônia Maria de Freitas, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, que inclusive esteve na Armênia recentemente, né? Muito obrigada, Sônia, por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse dizendo onde começou essa sua relação com a Armênia. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês para contar um pouco da minha experiência, da minha história com os armênios. Então, minha experiência com os armênios começou exatamente no ano 2000. Eu trabalhava no Museu da Imigração de São Paulo como historiadora, pesquisadora, e fomos procurados por um grupo de armênios para organizar lá naquele museu uma exposição que foi denominada Armênios do Brasil. E a partir daí eu comecei a conviver com os armênios e a fazer um levantamento, entrevistei cerca de 20 armênios naquela época e organizamos uma bela exposição. E foi daí que surgiu o interesse de continuar, porque para mim era um povo pouco conhecido, pouco divulgado e com uma história de superação incrível. E comecei então a pesquisar os armênios. E foi daí que veio a inspiração para escrever os livros. Você começou por qual título? Depois desse trabalho do museu, eu defendi a tese de doutorado na USP, onde eu pesquisei 10 grupos de imigrantes pouco conhecidos. Chineses, ucranianos, armênios, um grupo da Itália, de Monte San Giacomo e Sanza, russos. E então, o primeiro trabalho, a primeira aproximação foi então para a tese de doutorado. A partir daí eu realizei outras pesquisas sobre a culinária armênia, ressaltando o papel feminino na realização da tradicional culinária armênia, né, feita de forma artesanal. Envolvi 8 mulheres armênias. Escrevi também um capítulo sobre a religião armênia, que foi publicado também no livro. E depois disso, eu publiquei o primeiro livro, que foi Presença Armênia em São Paulo. Negócios, religião, identidade, e foi lançado em 2019. E é esse livro que está aqui com a gente, né? Esse livro que está aqui. Belíssimo. E até a capa tem uma característica, né, que você estava me contando. Fala um pouquinho como foi a ideia da capa que foi desenvolvida. Então, visitando algumas famílias armênias, eu percebi um ponto diferente em algumas toalhinhas de mesa, e isso me chamou muita atenção, né? E eu fiz algumas perguntas e descobri que esse ponto é um ponto típico de uma cidade que foi muito importante para a Armênia, antes dela ser destruída pelos turcos, que é um ponto de Maraş, uma cidade que chama Maraş. É um ponto bem peculiar, bem diferente. E mais tarde, então, depois que lancei esse livro, durante a pandemia, isolada, eu tive a ideia de fazer outro trabalho sobre a comunidade armênia, destacando os bordados. E entrevistei mais de três dezenas de famílias, envolvi essas famílias, e foi muito gratificante, porque elas isoladas de um lado, eu isolada do outro. Então, eu fiz esse trabalho, né, de levantamento, e a fase posterior, esses bordados foram para estúdio fotográfico. Nossa, muito bom. Dividido por famílias, por hora diferente e tal. E surgiu, então, Bordadeiras Armênias em São Paulo, que foi lançado no ano passado, em novembro, no Museu da Imagem e do Som. Ai, maravilhoso. E, do seu ponto de vista, qual é a relação e as semelhanças entre a Armênia e o Brasil? O povo armênio é um povo que tem uma origem muito diferente da nossa, né? Que nós temos uma origem latina, né?
tem uma influência muito grande latina, italianos, espanhóis, portugueses, além da africana, da indígena. Então, a Armênia fica lá do outro lado do mundo, né? É um grupo étnico originário do Cáucaso e do Planalto Armênio. Então, se você pensar bem, eles, né, ficam muito distantes, né, do Brasil e da América do Sul. E tem uma cultura muito diferenciada, é um povo muito antigo. Para você ter uma ideia, eu tive conhecimento lá na Armênia, né, com museus, Museu de Arqueologia, Museu de História. Visitei muitas cidades, mosteiros medievais, e igrejas, fortes, fortificações. Então, é um povo muito antigo. Pra você ter uma ideia, foi descoberto nas cavernas de Areni, que é sul da Armênia, uma vinícola nas cavernas, né, lá dessa cidade, dessa região, de 5.000 anos. Então, é bem provável que a Armênia tenha sido o primeiro país a desenvolver a viticultura. Né? Então, é muito diferente da nossa. Começar pelo clima, é uma região vulcânica, árida, então não tem essa vegetação que nós temos aqui. Nós moramos num país tropical, né? Tem umidade, tem mar, então assim, tudo é diferente. O clima é diferente, a cultura é diferente. Mas em relação ao povo, é um povo hospitaleiro como o brasileiro? Sim, o armênio, ele é um povo festivo, assim, faz muita festa, celebra, né? Tem várias datas, tem a cultura, né, popular, tem as festas religiosas, a religião é muito importante para o armênio. Sônia, como você vê o papel das novas gerações, né, armênios brasileiros, para fortalecer esse vínculo? Porque aconteceu muita coisa, foi muito forte, mas como que a gente continua daqui para frente? Eu penso que essa armenidade, ela é muito forte, ela não irá se perder, porque o armênio tem uma ligação muito forte com o seu antepassado, com a sua cultura. Muitas vezes ele não fala, as novas gerações não falam armênio, ele não perde esse sentimento de pertencer à cultura armênia, de ter essa cultura enraizada dentro de si, e ele valoriza muito, é muito ligado às coisas armênias, às questões armênias. Eles têm um vínculo muito forte com a Armênia, porque tem mais armênio na diáspora do que na própria Armênia. Então, esse vínculo, eles estão muito atentos a tudo que acontece lá hoje com a internet, né, com as mídias sociais. Eles estão, tudo automático, né? Então, eles vão sempre para lá, têm contato. O avião que eu peguei para ir para a Armênia, na Alemanha, em Frankfurt, tinha muito armênio. Tinha armênio de Los Angeles, que tem mais de 1.200.000 armênios. Tinha gente da Inglaterra, da Alemanha, da França, que tem uma comunidade armênia muito grande, da Espanha. Então, eles jamais deixaram de ser armênios. Eles são armênios natos, assim, eles têm uma ligação muito forte. E isso é louvável, é admirável, porque é um povo que não perde as suas raízes. E o Brasil tem um papel importante nisso também, de continuar, né? Então, tem alguma iniciativa, algum projeto que você acredita que seria ideal, importante para fortalecer ainda mais e mostrar, para mostrar a história, tudo o que aconteceu e educar as crianças, os jovens que estão vindo? Tem havido, sim, alguns projetos para divulgar a história do povo armênio, mas eu acho que falta mais, precisa fazer mais. Eu sinto falta de ações mais fora da comunidade, né? Eu acho que o armênio precisa divulgar mais a sua história, o seu legado para fora, né? Para a comunidade brasileira e outros, né? O Brasil é um país multicultural e
Então, seria importante, é importante que as ações saiam de dentro da comunidade, né? Que se abra mais para a sociedade. Eu penso assim, entendeu? Porque eles sabem da sua própria história, das suas raízes, da sua cultura, mas, assim, muita gente no Brasil não sabe pouco da história dos armênios, do passado armênio, da importância da cultura armênia, do legado armênio. É uma história riquíssima, é um povo muito importante e que o Ocidente não faz ideia dessa importância histórica, dessa riqueza histórica, dessa herança histórica que a Armênia tem. Então a gente estendeu o papo com a Sônia lá no nosso Spotify. Se você quiser ouvir mais a nossa conversa, é só apontar a câmera do celular aí nesse QR Code que está aparecendo no canto da tela. No próximo bloco, te levamos para conhecer o Clube Armênio, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. E você também vai aprender a fazer um delicioso prato típico armênio. Não sai daí! Com o objetivo de promover e compartilhar a rica cultura armênia, o Samba Clube Armênio foi fundado em 1969. Desde então, o local tem se destacado por seus diversos eventos, atividades esportivas e seu renomado coral. Nosso repórter Sávio Cordeiro foi até lá conhecer a história do clube e a programação. O passeio de hoje é aqui no Samba Clube Armênio, localizado na zona sul de São Paulo, a 10 minutos da estação Moema, na linha Lilás do metrô, e é um dos pontos mais importantes para a cultura armênia. Lá em 1940, quando as comunidades armênias da América do Sul estavam ainda se estruturando devido ao genocídio de 1915, a Federação Revolucionária Armênia incumbiu ao líder e militante Dashnat Sagan Arsemi Kelian a tarefa de unir os jovens e manter vivos os laços, a história e as tradições da Armênia. Tendo esse objetivo para cumprir e o número de imigrantes armênios aumentando com o passar dos meses, Mikaelian então criou a SAMA, a Sociedade Artística Melodias Armênia, que tinha como foco unir os jovens em torno da cultura milenar armênia. Uma turma veio para cá, em 1920 por aí, né? E começaram a se juntar aqui em São Paulo. Fizeram um grupinho, começou a crescer esse grupo e primeiramente foi formado um coral, em 1926. E foi crescendo de uma forma, a família do coro, que precisava de um lugar para a pessoa também se reunir, fazer o social. E aí surgiu em 1941 o clube, a Samba Clube Armênio. Hoje, o clube tem cerca de 500 famílias no quadro de associados, com quadras de society, beach tênis, curso de idioma armênio, o tradicional coral Vaham Nansian, além de uma programação cheia de novidades. O clube é parada obrigatória para quem quer conhecer sobre a cultura do país em terras brasileiras. Tentamos não perder um pouco as raízes, né? Através da música. A cultura brasileira é muito forte, o samba, tudo isso, o carnaval envolve muito, né? Então as pessoas se diluem um pouco, você não consegue aglomerar as pessoas na cultura. Vai diluindo aos poucos, não tem como fugir disso. Mas a gente tenta, de qualquer forma, segurar um pouquinho aqui os jovens, que são poucos, mas ainda tem alguns. O complexo esportivo fica na Avenida Professor Ascendino Reis, no número 1450, na Vila Clementino. E fica aberto de domingo a domingo, das 8 da manhã até as 11 horas da noite. Ficou interessado em conhecer o Samba Clube Armênio? Além da visita, você também pode ligar ou ficar informado através das redes sociais do clube. Eu sou Sávio Cordeiro, aqui no Visto Livre. Gostou do passeio? Então, quando for visitar o Clube Armênio, não esquece de tirar uma foto e marcar a gente, hein? No programa anterior, quando falamos da irmandade entre o Brasil e o Japão, conhecemos o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. E vocês mandaram pra gente fotos visitando o local. Bora dar uma olhada nas fotos de hoje? Olha só a foto do Ícaro Ravelo com a amiga dele curtindo um passeio no museu, tomando um suco. Muito bom, obrigada, Ícaro. Olha essa foto da Dani Turismo. Tá linda essa foto com os quadros atrás. Obrigada pelo envio.
Dani Turismo mandou mais uma com a equipe toda. Olha só, todo mundo curtindo o passeio no museu. E você aí de casa também, hein? Vai até o museu, tira aquela foto bonita e manda pra gente, assim como a Dani. Outra forma incrível de aprender sobre os costumes de uma nação é através da culinária típica. Pratos doces, salgados, quentes, frios. Podemos aprender muita coisa sobre um país. No Paladar Cultural de hoje, o nosso chefe nos ensina como fazer uma receita típica armênia. Olá pessoal, eu sou a chefe Kelly, uma chefe descendente de armênios. E hoje eu estou aqui no Paladar Cultural para trazer a vocês uma esfirra armênia chamada lahmacun. Para começar a receita, eu vou iniciar pela massa porque ela precisa de um descanso de pelo menos uns 20 minutinhos a meia hora, porque assim ela fica mais fácil para você abrir. Aqui eu já vou colocar a farinha e vou misturar o sal. A gente dá uma mexidinha para que o sal já vá pegando na farinha toda, tá? Agora eu vou abrir um espacinho aqui no meio e vou colocar a parte molhada. Vou colocar a coalhada ou iogurte natural, meio copinho de água. Ó, agora eu tô misturando bem a massa e você perceber que precisa de um pinguinho de água, porque ela tá ficando muito seca, você pode colocar mais um pouquinho, mas o ideal é você ir amassando até todos os ingredientes estarem homogêneos. E aqui, ó, já tá pronto o ponto da massa que tem que chegar. Tem que chegar nesse ponto, ó. Por isso que eu falei, não ponha a água antes, porque ela vai dar ponto. É uma massa macia, mas ela é uma massa pesada, tá? Ela não fica molenga, ela fica uma massa bem consistente. Olha, agora que a massa chegou nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em bolinhas, dessa forma aqui, ó. Corto ela aqui, ó, 6 pedaços, ó. E o que eu vou fazer agora? Eu vou bolear a minha massa, eu vou pôr pra dentro, ó. E vou colocando aqui pra deixar ela descansar. Por que ela descansa? Pra ficar mais fácil pra gente abrir. E aqui, ó, já estão as minhas massas. Vou cobrir e vou aguardar 20 minutinhos. Enquanto a massa tá aqui descansando, eu vou fazer o recheio. E esse recheio é bem simples mesmo. Eu vou bater tudo aqui neste mixer, mas se você aí em casa não tiver um mixer, você pode bater no liquidificador. Ah, mas meu liquidificador pifou. Bate tudo na mão, pica bem picadinho na mão, mistura tudo, dá tudo certo. Olha isso aqui, pessoal. Ele fica bem moidinho mesmo, olha. Vira que nem um molho de tomate bem temperado, sabe? Porque você tá pondo extrato, você tá pondo o pimentão. E aqui é o que eu falei, o nosso segredinho. O ideal é de você ter uma carne com gordura, tá? Essa carne vai te deixar com uma esfirra mais suculenta, mais molhadinha e não fica tão ressecada. E aqui eu vou pôr o tempero. Coloquei o tempero, agora eu vou misturar, ó, amassando mesmo. Prontinho. Nosso recheio da esfirra armênia tá pronto. Eu vou mostrar para vocês a montagem dessas esfirras. E você vai me perguntar assim, mas a massa, depois de 20 minutos, ela tem que crescer? Não. Essa esfirra não tem fermento. Então, quando você for usar, ela vai estar igual. E o que eu vou fazer agora, ó? Vou abrir um pouquinho só na mão. Vou aqui, ó, polvilhar com farinha branca, farinha de trigo, tá? E vou começar a abrir a minha massa. Ela é bem fininha. Ela é uma massa que a gente vai abrir ela bem fininha mesmo. Ficou bem fininha, ó. Você vê a marca aqui, ó, dos dedos quando eu pego com a mão por baixo, ó. Tá quase transparente. Aqui nesse ponto, o que eu vou fazer?
eu vou pegar um pouco do recheio e vou espalhar bem fininho na massa. Tá pronta. Agora eu vou colocar lá na assadeira e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Eu vou deixar a nossa esfirra assando no forno a 200 graus. É de 5 a 10 minutos, tá, pessoal? Vai depender de cada forno aí. Você vai dando uma olhadinha. Na hora que a esfirra ficou douradinha na bordinha, tá certinho, pode retirar, tá pronta. Eu vou arrumar uma mesa aqui bem bonita para vocês verem o resultado final dessa esfirra. Bom, este daqui é o resultado final das nossas esfirras. Dá uma olhadinha como que ela fica. Olha, a bordinha douradinha. Olha isso. A gente come assim, ó. Maravilhoso, muito boa. Testa na sua casa, é super fácil de fazer. O Paladar Cultural vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e até uma próxima. Lembrando que a receita completa, assim como o modo de preparo, estão nas nossas redes sociais. Visto Livre de hoje termina aqui, lembrando que você pode opinar lá no nosso Instagram qual país gostaria de ver no nosso próximo programa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!